assunto hoje, no mínimo, peculiar. O que é peculiar, né? Eu quero falar sobre pecado hoje. Pode falar sobre pecado hoje? Eita. Pergunta para o seu vizinho aí, meu irmão, quem te guia, a carne ou o espírito? Pergunta para ele aí. Ai, ai, ai. Ei, Edmundo, quem te guia, a carne ou o espírito? Jesus amado. Nós somos totalmente falhos. Você concorda comigo? E errantes na terra, somos. E é incrível como a nossa inclinação carnal, ela é tendenciosa, pecaminosa e difícil de controlar. Você também concorda com isso? Tem coisa que a gente não consegue controlar, não. Se não for por graça e misericórdia, nós não conseguimos controlar. Miserável homem que sou. Quero hoje falar sobre a nossa natureza carnal e a batalha contra ela. Não foge, tá? Fica aí. Abra comigo o que devia ser um evangelho, mas não é uma carta. Carta aos Romanos. Romanos é fantástico, hein, Dani? Romanos é chicote. Aleluia! Nós estamos caminhando para o fim do ano. Está findando mais um mês. E se Deus quiser, faremos um culto dia 23 de dezembro, que não vai caber aqui tanta gente, tantas famílias, e vai ser um divisor de águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 7, quem achou e puder, fique sobre os seus pés. Romanos capítulo 7. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos 7, versículo 15 a seguir, Paulo escreveu assim: o que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De sorte que, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Tome assento, aperta o cinto, não corre não, vamos conversar um pouco sobre isso. Precisamos entender que nós não somos mais escravos do pecado. Você concorda com isso? Nós não somos mais escravos do pecado. Por quê? Porque fomos comprados com o sangue de Jesus. Você foi comprado, eu fui comprado
com o sangue carmesim. Nós somos do mundo, somos aqui do mundo, aliás, vivemos no mundo, mas do mundo nós não somos. Fomos formados em iniquidade. Temos uma raiz de Adão, do pecado. E por Deus saber do nosso pecado, mandou alguém comprar a nossa alma, que redime o nosso pecado. Então, precisamos entender que nós não somos mais escravos do pecado, fomos comprados com o sangue de Jesus. Porém, o pecado habita em nós. E é isso que precisamos entender e lutar todos os dias. Eu acho engraçado, tem algumas igrejas que pregam a unção do He-Man. O cara vai para a igreja, levanta a mão, recebe Jesus, é o He-Man agora. Eu tenho a força. É quase só falta levantar a mão que está. Eu tenho a força. Nunca erra, nunca falha. Não, peraí. Quanto mais próximo de Deus, mais tentado nós somos. Quanto mais próximos do eterno, mais provocados e mais provações nós passamos. Então, o pecado habita em nós, e é isso que precisamos entender e lutar todos os dias. A lei de Deus é perfeita, você concorda comigo? A lei de Deus é perfeita, mas a lei do pecado é uma verdade absoluta. Admitir que é pecador, admitir que é pecador, penso ser 50% ou mais de avanço para fugir do pecado. A questão é que poucas pessoas admitem que são pecadoras. Por que você acha que igrejas, muitas, e essa é uma delas, aliás, poucas, essa é uma delas, poucas pessoas frequentam e se mantêm? Porque se fala sobre o pecado. E de verdade, pelo conhecimento que eu tenho, por graça, tá? Não por bondade minha, se eu quiser encher a igreja, eu encho. E prego uma mensagem que massageia o ego. Mas a pessoa vai entrar, ter o ego massageado, mas nunca vai aprender nada. O Evangelho é para nos mostrar quão errante nós somos. E se você ler Mateus 4, Lucas 4, vai dizer: arrependei-vos, Jesus disse. É chegado o quê? O reino? Por que ele disse isso? Porque para chegar no reino tem que largar o pecado, porque sem santidade ninguém verá Deus. Não tem conversa. Qualquer outra palavra fora disso é mentira. Não, pastor, é só dar uma enroladinha. Não tem enroladinha. Então a lei de Deus é perfeita, mas a lei do pecado é uma verdade. E admitir que somos pecadores, penso eu, ser 50% ou mais de avanço para fugir do pecado. Olha o que Paulo fala no versículo 14. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas ele diz: mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Agora te pergunto, se não houvesse lei, vem comigo, você saberia quem você é? Não ia admitir. Você pode reparar, vamos supor, aqui na travessa descida da Marcondes Salgado, tem supostamente um farol. Então as luzes são verde, amarelo e vermelho, é isso mesmo, né? Estou errado. Aí vem um carro, e você no comando do carro. Quando você vê que está verde, mas apareceu, antes de chegar na travessa, apareceu amarelo, como você fica? Opa, eu não posso transgredir a lei, porque o sinal ficou avisado, cuidado. E se ficar vermelho e você passar, recebe o quê? Uma multa. Por quê? Porque transgrediu a lei. E se não houvesse lei, você faria o que você quisesse. Bagunçava, não tinha farol, pisava por cima dos outros,
matava outro, está tudo certo. Mas a lei veio mostrar que o pecado existe. E para nós fugirmos do pecado. O problema é que a lei do pecado habita em nós. E nós reconhecemos muitas vezes que a lei do pecado é maior do que a lei de Deus, e não é. É a luta. A minha carne, o meu espírito. A minha carne, o meu espírito. Então Paulo diz, no versículo 15, o que faço não entendo. Por que eu estou pecando? Se a lei é espiritual, por que eu estou pecando? Ele continua, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, eu faço. O que quero, eu não faço. O pecado está em mim, o pecado está em você. E a luta é constante. Todos os dias. Nós lutamos contra um pecado. Um olhar, uma fala, um gesto, um caminhar, uma venda, uma oferta. Todo dia surge isso, em todo o universo. Então, é uma batalha espiritual. Mas louvado seja Deus, que nós fomos comprados com sangue carmesim. Aí ele fala no versículo 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Eu não quero errar. A minha carne fala, erra, mas eu não quero. Então consinto com a lei que é boa. Porque se eu for fazer o que eu quero, se você for fazer o que passa na tua cachola, na minha cachola, meu irmão, ia dar ruim. O que eu não quero, eu não consigo, mas eu preciso. Eu não quero fazer o bem, mas eu preciso fazer. Porque a lei espiritual está em mim, está em você. Por isso, irmãos, escute o que eu vou dizer. É claro, isso aqui é uma pergunta bem tranquila. Quem aqui quer salvação eterna? Levanta a mão. Você não quer isso? Eu também quero. A salvação é conquistada à força. É a força, minha amada esposa. É o fórceps. É complicado. Não é fácil, não é fácil nada não. Você não errar, não compactuar com o erro, não admitir que errem, falar quando está errado, é estreito. E Paulo, olha aqui esse cara, o Paulo, a sua envergadura, ele teve visão, ele falou com Jesus praticamente sem vê-lo, só viu um clarão e a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele foi o apóstolo que viu Jesus praticamente. Diz, eu sou pecador. Se ele, com essa envergadura de 13 cartas paulinas, diz isso, e nós? Ele continua, não corre não, fica aí. Hein? De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Tem pessoas que são dominadas pelo pecado. Esses dias alguém me falou, pastor, ora por mim. Eu falei, claro que eu oro. Com prazer. O que está pegando? Então, é que na minha casa está acontecendo umas coisas estranhas lá. Estou vendo as coisas meio bagunçadas, umas coisas meio esquisitas, estou vendo umas visões. Eu falei, eu oro por você com o maior prazer do mundo. Só tem um porém. Eu preciso saber o que é que você faz na sua casa. Quem vai lá? Que tipo de palavra que é colocada? O que é feito? Eu te pergunto, continua a conversa? Não continuou. Porque a lei do pecado dominou. Quando era para ser a lei de Deus dominar sobre o pecado. Então a força, eu não quero pecar, eu não vou pecar. Eu preciso ser mais forte, porque o Espírito de Deus está em mim. Para vencer a batalha. Ah, viu? Sozinho você não consegue, tá?
Você não é bom não, nem eu. É só por Deus. É só pelo Espírito Santo. E o verso 18 ele fala: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer que está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha a atitude de um crente. Eu entendo que eu não tenho capacidade em mim para fazer o bem, porque o mal está enraizado em mim. Mas eu luto todos os dias. Irmãos, tem coisa que é jejum e oração, mas algumas é postura. É postura, é decisão. Eu não quero, eu sei que está em mim, mas eu não quero. Só uma mentirinha, eu não quero. Só a vezinha, eu não quero. Porque 1 João 4,4 diz: maior é que está em vós do que o que está no mundo. E em você e em mim habita o eterno, a pessoa do Espírito Santo. Quero. Não quero. Tenho família, tenho uma mulher, ou tenho marido, tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu tenho um Deus sobre mim, que me vigia dioturnamente. Eu não posso. Olha, eu vou ler aqui para você, apenas ouça, tá? 1 Timóteo 1, os versos 8 a 11 fala assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, devassos, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, os que juram falsamente, e para o que for contrário a essa doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. A lei foi para pecador. A lei é para trazer a luz. Irmãos, isso aqui é um copo de água, está cheio de água bem limpinha. Se eu colocar aqui uma terra, ela vai descer, não vai? Descer. Se eu mexer a água, ela vai subir. A sujeira vai aparecer. Só que a olho nu, você não vê nada. Mas quando você chacoalha, ela vem. É o que Deus faz. Mexe com o nosso interior, para a maldade sair, para o pecado sair, para a sujeira aparecer, e pelo sangue de Jesus Cristo, nos purificar de todo pecado. Porque a lei de Deus, que é espiritual, sobrepõe a nossa lei pecaminosa. Ela é maior. De tudo que o homem é, de tudo que o ser humano é capaz de fazer, tente imaginar se não houvesse lei. O exemplo que eu dei do farol. Tenta imaginar se não houvesse lei. Quer ver uma coisa aqui? A tal da lei Maria da Penha. Tem uma lei, não tem? Olha, se você bater na mulher, bater no marido, é processo ou é prisão. A lei daquele que é um pai e não paga pensão. Pela lei, se não cumprir, ele vai preso. Pergunto, se não tivesse lei, olha a bagunça que era. Ia ser um furdunço. É por isso que a lei existe,
para colocar ordem na tua casa, na minha vida, na tua vida. Tenta imaginar de tudo que o homem é capaz de fazer, né, com os seus erros, falhas, se não houvesse lei. E ainda assim, muitos vivem sabendo que tem lei, mas vivem aí no pecado. O pecado e Jesus lutam por nossas almas. Eu vou repetir. O pecado e Jesus batalham por nossas almas. O que você alimenta? Com o que você alimenta a alma? Com a luz ou com as trevas? Aquilo que você mais alimentar é o que vai tornar-se mais forte. Não tem jeito. Nossa, aquele cara lá é espiritual, aquele cara, nossa, ele ora bem, aquele cara prega bem, aquela mulher não se dá conta, é tia do coque, ela fala de um jeito. Ela alimenta a alma com o espírito. Porque se alimentar com a carne é pecado, é fatal. Você vê no olho, está pecando, tem erro. A lei de Deus é santa. O mandamento é santo, justo e bom. É santa porque provém de Deus. É justa porque condena os pecadores. É bom porque leva o pecador a Cristo. A lei de Deus é boa porque leva o pecador a Cristo. Olha o que disse Paulo. Apenas ouça aí. Gálatas, capítulo 3, e o verso 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Tem uma lei que te leva ao céu, a outra para o inferno. Qual você escolhe? Quem te guia? A carne ou o espírito? Irmãos estão acordados? Pode ouvir uns amém aí, pelo amor de Deus? Eu também estou cansado. Fica aí, não foge não. Aí ele fala assim no verso 19 de Romanos capítulo 7. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Que luta! Eu quero perdoar, mas não consigo. Eu quero ser misericordioso, mas não consigo. Eu quero dar uma forcinha para aquele cabo, mas eu não consigo. Ai, que ódio santo. Que vontade de dar um murro de Jeová nele. Uma voadora gospel. Uau! O mal, diz o texto, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço. Então, que guia a tua vida? A carne ou o espírito? Precisamos resolver isso. E como hoje Jesus está nos lapidando. O setorneiro sabe disso. É pegar um tarugo bem sujo, que somos nós, um tarugo, uma peça toda grossa, cheia de sujeira, colocar no torno mecânico, ou numa fresa, ou um CNC, que seja, e tornar ele brilhante. Arrancar as cascas, as imperfeições, ondulações, deixar bem assim, certinho, amparado, brilhante, bem torneado. Isso dói. E verso 20, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ai, papai. Se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então eu te pergunto, quem domina você?
a carne ou o espírito. Fuja da aparência do mal. E não é para mostrar para os outros, é para Deus ver quem você é hoje. Você não precisa provar para os outros quem você é, porque Deus sabe quem você é. Sabe a luta que você tem, e a palavra aqui não é acusatória. Não, a palavra não é de acusação. É para reflexão das nossas vidas, para que pelo Senhor nós andemos em espírito e não mais em carne. Andamos em retidão, em idoneidade, em caráter, não mais errantes. Porque o mal que eu não quero eu faço, mas o bem eu não consigo. Então eu pergunto, o que habita, o que domina, o que prevalece? A carne ou o espírito? Um amém tem aí para soltar? Um amém. É difícil arrancar um amém, né? Aí ele fala assim, o verso 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Oh, glória! O Cristo que habita em mim agora, me dá prazer na lei dele. Se me dá prazer na lei dele, o pecado não habita mais em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu e você somos novas criaturas naquele que morreu por nós. Então a lei espiritual, que é a lei de Deus, sobrepõe a lei do pecado. Porque o pecado tem que estar debaixo dos nossos pés. Sem dizer, eu sou forte, eu consigo, eu sou bom. Não, Senhor, me ajuda. Deus me dá forças. Porque o mal que eu não quero, eu faço, e o bem eu não consigo fazer. O pecado não te domina mais. Irmão, ousadia. O pecado não te domina mais, e ponto. Andamos de fé em fé, de valor em valor, de glória em glória. Esses dias eu fui falar sobre uma venda de um produto para um cliente, lá do Morumbi. Eu falei com o engenheiro, tem um cabra aí que quer mais uma sacada técnica para a ala dele lá no portal do prédio Álamo. Eu falei, ô Jurandir, faz o seguinte, fala para o cara isso. Mas eu falei para ele, isso é mentira. Fala isso para o cara, não posso falar isso para ele, é mentira. Não, mas fala aí, falei, eu não vou falar. Não vou falar. Quando que você consegue me entregar? Ó, ele falou assim, eu consigo te entregar. Aliás, dá para ser uma resposta até sexta-feira. Fechou. Fulano, tudo bom? Aqui é o Jurandir. Melo com 2 L's. A sacada, eu tenho para você uma resposta plausível até sexta-feira. Passou disso aqui, eu vou estar mentindo para você. Não vou conseguir cumprir. Ponto. Porque pela carne é venda. E se vende tem a lei do pecado, que é mais forte. O mal que eu não quero, preciso vender. Espera um pouquinho. Tem um princípio antes. A lei espiritual. Moço, eu não vou conseguir entregar para você em tempo hábil. Você quer mesmo assim? Pode ser até que eu consiga, mas não vou prometer. Porque se eu prometer e não cumprir, fica feio para mim, eu não posso fazer isso. Cadê os amém da igreja, irmãos? É bênção. Estou acabando já, peraí ainda. E verso de número 22 diz, pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Oh, glória!
Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha só, olha como Paulo é inteligente. Esse cara é fantástico, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O meu corpo é falido, é podre mesmo. O pecado habita em nós. Miserável homem que sou, diz Paulo. Quem me livrará do corpo da morte? Ei, essa matéria sua aí, minha, vai ficar podre, viu? Esqueça isso. Mas a alma vai estar com o Senhor. E um dia você vai cantar, graças a Deus, que eu mantive a minha postura de homem de Deus, de mulher de Deus, e não tirei uma só vírgula da palavra do Eterno, porque o bem que eu queria eu não conseguia, mas o mal eu tinha que fazer, mas a lei de Deus superou a lei do pecado. A matéria morreu, mas o Espírito está com o Eterno. Miserável homem que sou, quem me livrará da morte? Olha só. Mas, verso 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que, com o entendimento, sirva a lei. Lei de quem? Lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Vamos para o texto, para o tema? Quem te guia? A carne ou o espírito? Marca aí, se você quiser. A lei é ineficaz para derrotar o pecado. Mas Jesus é eficaz para nos tirar dele. A lei é ineficaz para derrotar o pecado, mas Jesus é eficaz para nos tirar dele. E a lei, na realidade, relata que nós somos os seres humanos carnais, de corações pecaminosos e inconstantes. Olha o que diz, eu vou encerrar. Carta aos Romanos 3:20. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. A lei traz à luz o nosso pecado, mas Jesus nos tira das trevas e Ele é a nossa luz. Olha que coisa linda isso, né? A lei traz à luz o nosso pecado, mas Jesus nos tira das trevas e Ele é a nossa luz. Meu coração ora para que você que está aqui e você que está em casa tenha tido compreensão dessa palavra doutrinária. Essa foi doutrinária daquele jeito mesmo. Anseia para que nós tenhamos o entendimento segundo Deus, para que nós não cumpramos a lei do pecado, mas a lei de Deus, que traz à tona o pecado, mas diz Jesus, olha, o pecado não te pertence mais, você foi comprado com o meu sangue, e o que está em você é maior do que o pecado que está em você. O maior que está em você do que o pecado que está no mundo. O pecado não domina mais a tua mente, nem o teu coração, nem a tua alma, nem a tua casa, porque você é nova criatura naquele que morreu por você. Houve compreensão da palavra? Você tem certeza, meu irmão?
Se quiser, eu falo tudo de novo. Volta lá para Romanos, leia o 3, leia 1 Timóteo, leia o Gálatas, leia o Romanos 7, leia o Romanos 8, que precisa encerrar para o sinal, né? Eu vou encerrar. Abra comigo aí. Romanos. De novo, Romanos. De novo. Eu vou encerrar com um versículo. De Romanos 8, versículo 1. Portanto. Quando? Agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo mas segundo o quem te guia. Aleluia, irmãos. Que palavra boa, aleluia. Nenhuma condenação. Ei, ele não fala nenhuma falha, nenhum pecado, nenhuma dúvida, ele não fala isso, nenhuma incerteza, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que o Espírito Santo de Deus nos guie dioturnamente, a tua mente, o teu coração, a tua empresa, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Que o pecado não domine nossas vidas, mas o Espírito de Deus que habita em nós. Amém, meus irmãos?